aluno, olá aluna, seja bem-vindo a esta aula 15, a aula de sistemas lineares de estudos continuados. Bem, sou a professora Helenara Regina Sampaio Figueiredo e ao meu lado está a professora Daiane, dando então agora início a esta aula. Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa aula de sistemas lineares. Como a professora Helenara falou, sou a professora Daiane e hoje nós duas vamos falar a respeito desse tema. Um tema que se encontra em algumas situações do nosso dia a dia. Mas antes da gente começar a falar a respeito desse tema, para aqueles que estão fazendo a mediação via Skype, por favor, vejam aqui no quadro qual é o endereço, camila.fogaca. Então, mandem as suas contribuições que ao longo da nossa aula, nós vamos falando a respeito, a gente vai tirando as dúvidas. Bom, como a professora Helenara já mencionou, nós vamos falar sobre sistemas lineares que podem ser encontrados em diversas áreas do conhecimento e também em situações do nosso dia a dia. Algumas situações nós conseguimos trabalhar esse conceito de sistemas lineares. Por exemplo, em redes elétricas, em circuitos elétricos, esse conceito ele é trabalhado, mas em situações mais rotineiras nós conseguimos também trabalhar esse tipo de conceito. Acompanhe no quadro quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos apresentar o conceito de sistemas lineares, então o que é um sistema linear, quais são as características desse sistema, o que caracteriza como tal. Vamos falar dos tipos de soluções de um sistema linear, quais são os tipos, dependendo do tipo de solução, nós temos uma determinada classificação para esse sistema. E também nós vamos apresentar aplicações desse conceito em situações do nosso dia a dia. E para a gente começar a trabalhar para ver uma dessas aplicações, nós vamos começar com uma situação problema, uma situação do nosso dia a dia, e a partir dessa situação, analisar, interpretar, verificar as características de um sistema linear ali presentes, sistematizar esse conceito e depois trazer mais aplicações desse conceito em situações do nosso dia a dia, em questões que você pode se deparar ao longo dos seus estudos. Vamos ao quadro para a gente ver qual que é a situação que nós vamos trabalhar. A nossa situação é veículos em uma garagem. A situação é a seguinte: em uma garagem há automóveis e motocicletas. Contando, existem 17 veículos, ou seja, 17 veículos incluindo tanto os automóveis quanto as motocicletas e 58 rodas. Qual é o número de cada tipo de veículo? Para a gente descobrir qual é o número de cada tipo de veículo, nós vamos ter que analisar esse problema. Primeiro, a gente sabe a quantidade de automóveis? Não. Nós conhecemos a quantidade de motocicletas? Também não. O que nós sabemos é que a soma das duas quantidades, nós temos 17 automóveis. Nós sabemos que uma motocicleta possui 2 rodas, um carro possui 4 rodas. E nós sabemos que o total de rodas naquela garagem é de 58. Para esses objetos que nós não conhecemos a quantidade, nós podemos utilizar do artifício, que são as incógnitas. Lembra-se, as incógnitas a gente utiliza para representar uma quantidade que a gente desconhece. Então, pensando nisso, nessa ideia de representar aquela quantidade que a gente não conhece por incógnitas, nós vamos fazer agora a análise desse problema, transformando ele em uma linguagem matemática, para que a gente consiga analisá-lo e descobrir quanto é a quantidade de carros, de automóveis e quanto é a quantidade de motocicletas. Vamos ao quadro. Então, nós não sabemos qual é a quantidade de automóveis. Então, a quantidade de automóveis nós podemos representar. A quantidade de automóveis nós podemos representar, por exemplo, pela letra Y. Pode ser outra letra? Pode, você escolhe qual a letra que você vai utilizar para representar essa quantidade. E a quantidade de motocicletas nós podemos representar pela letra X. O que o problema nos disse? Que a quantidade de automóveis na garagem era de 17, a quantidade total. Essa quantidade é justamente a soma de X mais Y. É igual a 17. Aqui nós temos uma primeira igualdade. O problema também nos disse que a quantidade de rodas na garagem é de 58. O que nós sabemos? Que uma moto... Então, a gente sabe que uma moto, ela possui 2 rodas. Como
nós não sabemos qual a quantidade de motos que nós temos, para a gente discutir a quantidade total de rodas das motos, basta que a gente multiplique 2, que é a quantidade de 1, pela quantidade total de motos que a gente ainda não sabe. Então, nós vamos ter 2x. Nós sabemos que um automóvel, ele tem quantas rodas? Ele tem 4 rodas. É o mesmo caso das motos. A gente não sabe qual a quantidade total de rodas dos automóveis, porque a gente não conhece qual é a quantidade de automóveis. Mas se a gente multiplicar a quantidade de uma roda, né, de um automóvel, pela quantidade total de automóveis, nós vamos ter a quantidade total de rodas dos automóveis. E a gente sabe que a soma das rodas, que é a quantidade total das rodas, é de 58. Então, nós temos essas duas igualdades. E aí, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos que você viu em aulas anteriores dos estudos continuados. Essa primeira igualdade é o que a gente caracteriza como sendo uma equação. A segunda também é uma equação, é o que nós chamamos de equações lineares. Essas duas equações, elas representam, de certa forma, a situação. E antes da gente dar continuidade para resolver esse problema, a professora Helenara vai nos contar o que é uma equação linear. Bem, então, diante do problema exposto, nós vimos ali a equação. Mas é importante também que você entenda, relembre, como que é cada equação, considerando as suas características, suas propriedades. Como nosso objetivo, apresentar também esses conceitos e como que as equações e os sistemas lineares se apresentam. Então, depois, quando formos aplicar os sistemas lineares dos métodos, nós vamos utilizar desses conceitos que são importantes para caracterizar uma equação linear. Então, veja no quadro a equação. Nós temos aqui equação da forma, tá? Então, a equação linear, ela se apresenta aqui na linguagem matemática, né? Na linguagem matemática, da seguinte maneira. Então, aqui nós temos o exemplo A1, x1, mais A2, x2, e aí, que é igual a B, certo? O que significa o B? O B significa aqui que nós temos o termo independente, tá? Então, aqui, B é o termo independente. E o que significa x1, x2, xn? São incógnitas, ou seja, termos desconhecidos. Então, nós temos neste exemplo, utilizando já a linguagem matemática e usando números, os algarismos. Então, aqui nós temos 2x mais 5y, que é igual a 9. Então, neste exemplo, nós temos aqui duas variáveis, x e y, e nós temos aqui o termo independente, que é correspondente ao número 9, tá? Então, nós podemos ter duas variáveis e também mais, por exemplo, aqui, neste exemplo, colocando aqui ao ladinho, 4x menos 3y mais 2z. Só vou limpar aqui um pouquinho para melhorar aqui a visualização para vocês, tá? Então, aqui, 4x menos 3y mais 2z. Isso igual a 30. Tá? Então, neste exemplo, nós temos 3 variáveis, tá? E quais são, então, as incógnitas? É o x, o y e o z. Qual é o termo independente? É o 30, tá? E o que são os coeficientes? Os coeficientes, aqui do x é o 4, é o algarismo que vem antes, né, da variável, o menos 3, o 2, tá? Então, nós temos aqui várias maneiras de representarmos as equações, sejam elas com duas variáveis, três variáveis, enfim, 4. E nós temos aqui, então, também as soluções ou raízes, valores das incógnitas que satisfazem a equação, tá? Então, o que é? Por que nós precisamos retomar a equação geral, né? Ou seja, essa equação linear, para entendermos os sistemas? Porque nós temos um conjunto de equações nos sistemas e essas equações, elas devem, então, satisfazer, então,
chegar aos resultados conforme os exemplos que vocês verão a partir de agora, tá? Bem, não só isso, como também outras propriedades. Nesta questão que eu vou colocar agora para vocês pensarem um pouquinho, é a respeito, então, de uma explicação também que vai ajudar a entender o que é uma equação e chegar, então, a mais uma característica. Vejam só. Participando da aula, esta equação, pessoal, ela corresponde, então, ela é uma equação linear? Raiz de A mais x igual a 4. É linear? Então, pensem, vejam o que para responder se sim ou não e por quê, certo? E já voltamos, então, com os comentários desta questão.
Bem, então, como você já viu em aulas anteriores sobre equações, e nós estamos falando aqui de uma equação que ela é linear. Então, qual característica que nós sabemos de uma equação linear? É que esta equação ela tem que ter um grau 1. Então, neste exemplo, voltando ao quadro, nós temos aqui uma raiz. Então, observe que aqui é uma raiz quadrada. Relembrando, então, a representação fracionária, nós temos aqui uma fração que corresponde a meio. Então, a elevado a meio não é o 1. E para ser linear, nós temos que ter, então, expoentes de grau 1. Ou seja, não pode ser 2, não pode ser meio. Então, por este motivo, a equação ela não é linear, certo? E dando continuidade, a professora Daiane vai falar sobre algumas aplicações. Bom, como a professora Helenara nos disse, ela já nos mostrou algumas características a respeito das equações lineares. Fique atento, o denominador da incógnita deve ser 1, né, como ela mostrou no exemplo anterior. E um outro conceito relacionado às equações lineares são as suas soluções. O que é essa solução? A solução é o valor que nós estamos buscando, que vai satisfazer a igualdade. Então, se você você pode ter alguns problemas que envolvem esse raciocínio. Você tem que ter bem claro o que é uma solução de uma equação linear. Até porque nós vamos utilizar essa ideia de solução para analisar também os sistemas lineares. Tendo em mente que a solução de uma equação linear é aquele valor da incógnita que satisfaz a igualdade, que você consegue manter a igualdade, nós vamos propor para você a seguinte atividade. Acompanhe. É para você calcular o valor de alfa, sabendo que 1 menos 1 alfa e alfa mais 1 é solução da equação. Se é solução, quer dizer que se você tem esses valores aqui, eles satisfazem essa igualdade. Quem que é o meu x1? É o primeiro termo do meu par ordenado. Quem que é o meu x2? É o segundo termo do par ordenado. x3, terceiro termo, e x4, quarto termo. Tendo isso em mente, todas essas características, qual que é o valor do alfa? Discuta com seus colegas, mande as suas contribuições, que daqui a pouco a gente retorna para descobrir qual é o valor do alfa.
Para a gente descobrir o valor do alfa, nós vamos usar a ideia que aquele par ordenado, com os 4 valores, é solução da minha equação. Para isso, a gente vai substituir cada valor correspondente a cada uma das incógnitas e assim nós vamos ter uma outra equação. Descobrindo assim, resolvendo essa equação, nós conseguiremos descobrir qual é o valor do alfa. Acompanhe no quadro. Então, nós temos que substituir. No lugar do x1, nós vamos substituir por 1. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 1. Menos, no lugar do x2, nós vamos substituir por menos 1. Esse menos é da minha equação, então, abre parênteses, menos 1. Aqui tem um 3, né? Menos 3 vezes menos 1. Mais o alfa, que é o correspondente ao x3, menos 5 vezes o x4. O x4 nosso é alfa mais 1. Alfa mais 1. Isso tudo é igual a 12, porque o problema já me falou que o par ordenado é solução da minha equação. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Mais alfa. Menos 5 vezes alfa, menos 5 alfa. Menos 5 vezes 1, menos 5. Isso é igual a 12. Nós temos aqui 2 mais 3, 5. Alfa menos 5 alfa, nós vamos ter menos 4 alfa. Menos 5 igual a 12. Nós podemos aqui, 5 com menos 5 vai dar 0. Então, nós vamos ter menos 4 alfa é igual a 12. Se a gente multiplicar por menos 1, nós vamos ter que 4 alfa é igual a menos 12. Mas a gente quer o valor de um alfa apenas. Então, a gente divide ambos os lados da igualdade por 4. Nós vamos ter que alfa é igual a menos 12 dividido por 4, menos 3. Então, o alfa é menos 3. Se você substituir no lugar do alfa o menos 3, você vai chegar e substituir na nossa equação para você testar se realmente esse é o valor do alfa. Você vai encontrar ao final 12, porque aqui o alfa vai valer menos 3 mais 1, aqui menos 2. Então, nós vamos ter 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes menos 1, mais 3, então 2 mais 3, 5. Menos 3 do nosso alfa, nós vamos ter 2, e aqui nós vamos ter menos 2 vezes menos 5, mais 10. 2 mais 10, 12. Então, é assim que nós encontramos, né, o valor do alfa baseado na ideia do que é uma solução de uma equação linear. A equação linear, como a professora Helenara já nos mostrou, né, é uma equação que tem aquela forma cuja incógnita ela é de grau 1. E quando eu tenho um conjunto de equações lineares, nós temos o que chamamos de sistemas lineares, que é o caso, por exemplo, do nosso problema. No nosso problema da garagem, dos automóveis na garagem, nós temos quantas equações? Nós temos 2 equações lineares. E essas duas equações, elas caracterizam-se como um sistema linear. Acompanhe no quadro qual que é a forma geral de um sistema linear. Quando eu tenho esse conjunto de equações lineares, daquela forma que a professora Helenara já nos mostrou, onde o B1 é o coeficiente, o x1, o x2 até o xn são as minhas incógnitas, o A11, o A12 aqui, A1 na linha, né? Eles são os meus coeficientes. Quando eu tenho esse conjunto de equações lineares, nós temos o que chamamos de sistemas lineares. E o sistema ele é composto por m equações de n incógnitas. Então, eu vou ter m equações aqui, cada uma equação na minha linha, e nós vamos ter n incógnitas dependendo da quantidade de incógnitas que o problema envolve. E o que é uma solução ou raízes de um sistema linear? Quando a gente falava de solução ou raízes de equações lineares, era aquele valor da incógnita que satisfazia a igualdade. Agora, são os valores das incógnitas que satisfazem a todas as equações do sistema. Então, aqui nós não buscamos mais, nós temos que buscar um valor, né, valores para as nossas incógnitas que satisfazem a todas as equações. E é um único valor que vai satisfazer a todas essas, né? Um ou mais valores que satisfazem a todas essas equações. Isso é a solução de um sistema. Não é muito diferente da solução de uma equação. Só que agora a gente não está trabalhando mais com uma equação apenas, e sim várias equações. Então, nós buscamos valores que satisfazem aquelas equações.
E quando nós buscamos esses valores que satisfazem essas equações, nós temos algumas soluções possíveis. E essas soluções, elas nos permitem classificar os sistemas lineares em algumas, de acordo com algumas propriedades. Acompanhe no quadro qual é essa classificação. Então, eu tenho um sistema linear de equação. Ele pode ter duas opções. Ou ele tem solução, é o que nós chamamos de sistema possível, ou ele não possui solução, que é o que nós chamamos de sistema impossível. Estou resolvendo um sistema linear. Primeiro, a gente já tem duas opções de cara. Ou ele é possível, ou ele é impossível. E quando a gente olha para a característica dele ser possível, ele pode se dividir em duas outras classificações. Ou ele é determinado, quando há apenas uma única solução que satisfaça aquelas equações, ou ele é indeterminado, quando há mais de uma solução que satisfaça as equações. Nós chamamos, nós geralmente classificamos esses sistemas pelas suas siglas. Se ele é possível e determinado, nós chamamos de sistema SPD. Se ele é possível e indeterminado, nós chamamos de SPI. Agora, se ele é impossível, nós chamamos ele de SI. Olhando para a classificação desses, olhando para a solução dos sistemas lineares, nós conseguimos essa classificação. E essa classificação, ela vai muito além do algébrico. Nós conseguimos a ideia do algébrico, né? SPD, tem uma única solução. SPI, ele tem várias soluções, mais de uma solução. E quando ele é SI, nenhuma solução. E quando a gente olha para a interpretação geométrica desse tipo de sistema, né, nós podemos associá-los a, por exemplo, as nossas retas, as retas paralelas, concorrentes e coincidentes. Então, olhando também para esse tipo de reta, a gente consegue verificar se o sistema ele tem uma, várias ou nenhuma solução. Acompanhe no quadro. O meu sistema SPD, ele aqui a gente tem uma reta que vai representar a primeira equação que nós temos. Depois nós temos a segunda reta que representa a segunda equação. Observe que essas duas retas, elas se cruzam em um único ponto, né? O que nós chamamos de retas concorrentes. Ela se cruza aqui no ponto, no valor de x e y, no ponto x, y. Ao se cruzar nesse ponto, esse ponto é a minha solução do meu sistema. Então, se você está analisando a representação geométrica, você tem lá duas equações representadas no seu plano cartesiano e elas encontram-se nesse único ponto, nós podemos dizer que esse ponto é a solução para o meu sistema linear. E essas retas, né, são o que nós chamamos de retas concorrentes. Mas e agora eu posso ter outra situação? Olha, esse y1 representa a minha primeira equação, e o y2 a segunda. O que aconteceu, professora? Ó, se eu voltar aqui, nós temos a reta em vermelho e depois a reta em verde, que é exatamente a mesma da reta em vermelho. É o que nós chamamos de retas coincidentes. E essas retas coincidentes, elas nos mostram, né, que todos os pontos de uma reta são comuns a outra reta. Então, todos os pontos de y1 é comum aos pontos de y2. E isso é uma característica de qual tipo de sistema? Do sistema possível e indeterminado, que é aquele sistema que possui várias soluções, não apenas uma, como no SPD. E o SI, como que você consegue identificar se ele é SI? Então, nós temos aqui o plano cartesiano, a reta y1 representando a minha primeira equação e a y2. Eles não se cruzam, né? Não há nenhum ponto de interseção entre essas duas retas. Isso é uma característica de que tipo de reta? Do que nós chamamos de retas paralelas. Logo, quando nós temos retas paralelas, estamos trabalhando com a interpretação de sistemas lineares, nós podemos dizer que esse sistema é SI. Então, a gente está trabalhando com sistemas lineares. Nós temos uma representação onde eu tenho uma reta concorrente que cruza em um único ponto, SPD. Representação geométrica, a gente está trabalhando com sistemas e a gente tem duas retas coincidentes, SPI. E quando eu tenho duas retas paralelas, SI. Essa é a representação, né, de acordo com o tipo de solução que nós vamos ter. E pensando nessa ideia de solução, a professora Elenara tem um questionamento para nós. Bem, então vocês viram já algumas propriedades, algumas explicações, já falando de sistemas lineares.
E algo que é importante também é saber que, para resolver problemas, nós podemos utilizar de vários métodos, tá? Então, por exemplo, a questão foi apresentada sobre as motos, né, e os veículos, os carros. Eu já vi resolução usando desenhos, imagens, esquemas e não utilizando um método. Mas hoje nós estamos falando de métodos também, tá? Então, os sistemas lineares aqui, para você pensar um pouco. Vamos ver essa questão que é importante refletir. Participando da aula, você conhece algum método de resolução de sistemas lineares? Então, daqui a pouquinho eu volto com as respostas de vocês. Muito bem, temos contribuições. Então, vocês falaram o método da adição, substituição e comparação. Inclusive, esse nome comparação, ele não está aqui no nosso material e é importante que você lembrou desse método, inclusive será também explicado um exemplo, né, utilizando-se deste método. Então, vamos ao próximo slide aqui com os resultados. Esses são os métodos mais usuais, tá? Então, o método da adição e o método da substituição. Bem, então, retomando ao problema dos veículos, a professora Daiane fará, então, a utilização desses métodos. Bom, como vocês disseram, e a professora Elinara também salientou, nós temos o método da adição, substituição e comparação. Adição e substituição são os mais utilizados. Para a gente resolver o nosso problema dos veículos lá da garagem que a gente iniciou a nossa aula, nós vamos resolver utilizando dois métodos, o da adição e o da substituição. Aí você pode estar perguntando, qual que eu uso? Você decide. Você escolhe qual que é o método que você se sente mais à vontade, mais seguro para resolver. Eu, por exemplo, eu gosto de resolver pelo método da adição, porque eu me sinto mais familiarizada, mas resolvo também pelo da substituição. Depende da situação, depende de qual conta que eu vou fazer. Às vezes o da substituição é mais rápido do que o da adição. Então, você escolhe qual é o método que você vai utilizar. Siga aquele método que você se sente mais seguro, que você tenha mais confiança para resolver o seu exercício. Nós vamos mostrar desses dois métodos, porque aí você escolhe. Ah, eu quero resolver por esse. Não, eu quero resolver por esse método. Então, vamos retomar ao nosso problema. Nós tínhamos que em uma garagem há automóveis e motocicletas
existem 17 veículos e 58 rodas. Nós já tínhamos feito, né, as nossas equações. Nós já vimos que a primeira equação, o número de motos mais o número de carros é igual a 17. E aqui é 2, porque nós temos em cada moto 2 rodas, mais 4 vezes o número de carros, nós vamos ter 58 rodas. Temos 2 equações, ambas são lineares, observe que o expoente das minhas incógnitas é 1, e agora nós buscamos uma solução. E ao buscar essa solução, nós queremos valores para x e y que satisfazem tanto essa igualdade quanto essa igualdade. Nós vamos buscar um, ou às vezes nós podemos encontrar vários valores, como a gente viu na classificação, tem SPD e SPI. Primeiro, nós vamos resolver pelo método da adição. Então, vamos lá, bem passo a passo. Nós temos esse sistema, x mais y igual a 17, e nós temos 2x mais 4y igual a 58. O que consiste o método da adição? O próprio nome já diz, eu vou somar. Mas o que você vai somar? Você vai somar essas 2 equações. Qual que é o objetivo de você somar essas 2 equações? O objetivo é que você tenha apenas uma incógnita nessa soma. Ou seja, você vai manipular essas equações de tal forma que você tenha, por exemplo, 0y mais 5x, por exemplo. O objetivo é que você zere uma das incógnitas, porque aí você vai ter uma equação com apenas uma incógnita. E esse tipo de equação você sabe resolver. O objetivo da adição é bem simples. Eu tenho que manipular as minhas equações de tal forma que, ao somar essas 2 equações, a gente fique com apenas uma incógnita. Como que eu faço essas manipulações? Você pode multiplicar as equações por valores constantes, sejam eles positivos, negativos, decimais. Você vai fazer essa multiplicação, como que você sabe qual número você vai multiplicar? Comparando as 2 equações. Vamos ver no quadro como que a gente vai fazer usando o método da adição. Observe que a minha segunda equação é 2x mais 4y. E na primeira eu tenho x mais y. Primeiro, qual equação você quer trabalhar primeiro? Você quer qual incógnita você quer trabalhar? X ou y? Por exemplo, eu quero que anule o x. Então, preocupado no x, por qual valor que eu tenho que multiplicar, que quando eu somar com 2x vai dar 0? Nós temos que multiplicar essa equação por menos 2. Se eu multiplicar essa equação por menos 2, o que nós vamos ter? Olha, menos 2 vezes x, menos 2x. Só que a gente não multiplica só o x, a gente tem que multiplicar todos os membros da equação. Porque o que você faz com um membro da equação, você tem que fazer com todos os outros. Senão, você não mantém a igualdade que se tem. Então, menos 2 vezes y, menos y. Menos 2 vezes 17, menos 34. Nós multiplicamos a segunda equação por algum número? Não. Então, a gente repete essa equação. 2x mais 4y igual a 58. Nós não queremos somar? Então, nós vamos somar essas 2 equações. Observe aqui, somando, aí a gente vai somar x com x, y com y, termo independente com termo independente. Menos 2x mais 2x, nós vamos ter 0x. Menos 2y mais 4y, nós vamos ter 2y. Menos 34 mais 58, nós vamos ter 24. Observe que o nosso objetivo ele foi atingido. O objetivo não era a gente ficar com uma equação com apenas uma incógnita. Nós temos aqui, ó, 2y igual a 24. E para chegar nisso, o que bastou? Bastou a gente multiplicar por menos 2. Em alguns casos, é necessário que você multiplique tanto a primeira equação quanto a segunda, justamente para que você consiga valores, né, opostos em uma das incógnitas. A gente não quer o valor de 2y, aqui a gente quer o valor de 1y. Então, nós temos que y é igual a 12, né? Basta que a gente divida de ambos os lados da igualdade por 2. Encontramos o valor de y. E agora, como que você encontra o valor de x? Você substitui esse valor de y em qualquer uma das 4 equações que você... das 3, né? Porque você tem essa equação, essa e essa que foi multiplicada por menos 2. Você escolhe qual equação você vai substituir o valor do y. Geralmente, a gente substitui na equação que está mais simples da gente encontrar esse valor, que é essa daqui, olha. X mais y é igual a 17.
A gente já tem o valor do y, então a gente busca o x. X vai ser igual a 17 menos y. Então, o x vai ser igual a 17 menos... Quanto que vale o meu y? 12. X vai ser igual a 5. Qual que é o meu conjunto solução? Meu conjunto solução é 5 e 12. Valor de x e valor de y. É assim que a gente faz utilizando o método da adição. Nós vamos somar as duas equações. Mas para somar, a gente precisa que uma das incógnitas, elas se anulem. Para isso, a gente faz multiplicações nas equações. E agora a professora Elenara vai nos mostrar como é resolvendo pelo método da substituição. Bem, então fica a opção, um método ou outro. Eu, por exemplo, escolhi este método para explicar porque é o método que eu gosto mais. Claro que nós, professoras de matemática, nós explicamos os métodos que nós conhecemos, né, para que os alunos também façam sempre esta opção. Então, agora, vamos para o método utilizando a substituição. Então, veja no quadro, nós temos aqui o passo a passo, tá? E relembrando, então, o que nós temos? Nós temos as duas equações, ou seja, o sistema, tá? E nós estamos aqui colocando que esta primeira equação corresponde, então, a 1 e a segunda equação a 2, tá? Por que isso? Só para ajudar na hora de fazer o método da substituição. Bem, o que nós temos? Nós vamos agora isolar o x, ou seja, uma das variáveis, tá? Podemos fazer isso com o y também, mas nós vamos utilizar aqui o y, o x, isolando o x. Nós temos, depois do sinal de igual, nós temos o número 17, tá? Que é o nosso termo aqui independente, e nós fazemos, então, colocamos o mais y, fazemos, então, a troca de operação, vai ficar menos y, conforme já está digitado aqui, e nós temos aqui, então, o resultado, ou seja, o valor de x. O que é o valor de x? X representa 17 menos y. Bem, e aí o que ajudou? Por enquanto, nada, pois nós temos que encontrar o valor de y para, então, obtermos o resultado de x. Isolando, então, e dando sequência, nós vamos utilizar aqui a palavrinha aqui, esta operação, ou seja, esta maneira de fazer, que é pelo método da substituição. Nós vamos substituir onde nós temos o x, tá? Então, eu levo em consideração esta segunda equação. Conforme vocês estão vendo, o 2 representa, então, o coeficiente aqui 2 da equação 2. E onde está a nossa incógnita, o nosso termo desconhecido, nós vamos fazer, então, a substituição pelo valor que ele tem. Nós não sabemos, mas nós sabemos que é 17 menos y. Colocamos aqui em evidência 17 menos y. Repetimos o 4y e também o número 58 da maneira como estava na equação 2. Bem, agora precisamos fazer as operações aqui referentes, então, à multiplicação 2 vezes 17, melhorando, então, este exercício. 2 vezes 17 é igual a 34. Mais com menos é menos e 2 vezes y, 2y. Agora já melhorou. Por quê? Porque nós temos aqui como fazermos, então, deixarmos esta situação aqui para isolarmos o y. Então, 4 menos 2 é igual a 2. E nós temos o número também 34, que nós faremos, então, isolamos o 2x, o 58 já estava depois do sinal de igual, e o mais 34, ele estava somando, ele vai agora subtrair na equação, obtendo assim, como vocês viram no método anterior, o resultado 24. Acabou? Não. Nós sabemos que 2 vezes um número desconhecido, é igual a 24. Claro que vocês sabem que 2 vezes o 12, 2 unidades vezes 12, nós temos 24. Então, considerando o método aqui, isolando 24 dividido por 2,
obtivemos, então, y igual a 12. Bom, após chegarmos, então, ao resultado do y, nós vamos simplesmente fazermos esta substituição do resultado aqui, considerando, então, x é igual a 17 menos y. Qual é o resultado de y? 12. 17 menos 12, nós obtivemos aqui como resultado 5. Tá? Então, esse método é o método da substituição. E como que fica essa situação na representação gráfica? Então, professora Daiane, dando continuidade. Então, nós já descobrimos qual é a solução para o nosso sistema linear. Nós encontramos uma única solução. Se nós encontramos uma única solução, quer dizer que esse sistema ele é possível, que tem solução, e ele é determinado, porque é uma única solução. Como nós vimos, né, no exemplo anteriormente, a representação gráfica que mostra esse tipo de, situação são as retas concorrentes. E elas são concorrentes porque elas tocam em um único ponto. Acompanhe no quadro como é essa representação. Observe aqui que nós temos a reta em azul e a reta em vermelho. E elas se cruzam em um único ponto. Qual é esse ponto? É o ponto A, que tem o x5 e o y12. Esse é o ponto que, nesse único ponto, as minhas duas equações, elas são satisfeitas, a igualdade se mantém. Essa que é a ideia da representação, né, gráfica de um sistema linear. É você analisar o sistema, a representação, e verificar como que aquilo nos diz, o que aquilo nos diz sobre a solução. Se, por exemplo, você tivesse o enunciado e tivesse essa representação, a partir dessa representação, você consegue dizer qual que é a solução do sistema linear. Por quê? Você precisa saber que retas concorrentes, elas me dizem que o meu sistema, ele é SPD, ou seja, tem uma única solução. E esse ponto em que elas cruzam é a solução do meu sistema. Então, os valores que vão satisfazer as duas equações são 5 e 12. Então, você não precisa necessariamente ter apenas a representação algébrica. A representação gráfica, ela também te ajuda a solucionar os sistemas lineares. E agora a professora Helenara, ela vai nos mostrar uma atividade. Bem, então, ainda só retomando um pouquinho esta questão, aí você tira a prova real também. Além do gráfico, além do todo o cálculo, você vai fazer. Nós sabemos quantos carros eram, quantas motos eram, de acordo com o resultado obtido. Se são 5, no caso ali, nós temos 5 e 12 de resposta, nós temos 12 vezes 4, que é 48, e 5 vezes 2, que é 10. Somando os dois, total de 58 rodas. Tá? Então, é importante também para que você se sinta ainda mais seguro na resposta que está correta quando você está aí frente a um problema para resolver. Tá? Bem, então, como a professora Daiane disse, nós temos o método da adição, o método da substituição. Vocês também falaram da comparação, depois a gente também dá esta retomada. E também alguns livros trazem como método a representação gráfica, que a professora Daiane deixou bem claro, que a partir também do gráfico você consegue saber qual é a solução, dependendo, é claro, do tipo de gráfico, de representação gráfica que nós temos. E agora vamos para a atividade 2. Então, vejam só esta atividade. A Aline e a Alessandra foram em uma perfumaria para comprar perfumes e pincéis de maquiagem. A Aline comprou 2 perfumes de mesmo valor e 4 pincéis de maquiagem que possuíam o mesmo valor, pagando R$ 260. Já a Alessandra comprou um perfume de mesmo valor e 2 pincéis de maquiagem que possuíam o mesmo valor, pagando R$ 130. Quais os preços unitários do perfume e do pincel de maquiagem? Daqui a pouquinho voltamos com a solução.
Bem, então, agora nós vamos à resolução da questão, tá? Então, voltando ao enunciado, fazendo a leitura para identificar aqui quais são as variáveis. Bem, nós temos aqui, então, duas situações, ou seja, uma situação com duas variáveis. Nós temos os perfumes, certo? Que eu vou chamar pela letra X, certo? E nós temos aqui os pincéis de maquiagem, que é uma outra quantidade aqui, que nós vamos chamar ou passar um pouquinho por Y, tá? Então, 2 perfumes de mesmo valor e 4 pincéis de maquiagem. Como nós vamos apresentar essa situação, representar por meio de um sistema? Nós vamos, então, lendo cada uma dessas frases, voltando aqui. Nós temos aqui, então, a seguinte situação. Nós temos que 2x, ou seja, 2 perfumes mais 4 pincéis corresponde, então, a um total de R$ 260 desta compra, tá? Sabemos também que x mais 2y é igual a R$ 130, tá? Então, só voltando ao enunciado um pouquinho, nós temos aqui 2 perfumes de mesmo valor e 4 pincéis. E temos aqui a Alessandra, que comprou um perfume, tá? Então, não preciso colocar aqui o número 1, né? O nosso coeficiente está invisível, e 2 pincéis de maquiagem. E este valor correspondeu, então, a 130 e em cima aqui 260. Qual método você pode utilizar? Substituição ou adição, tá? Então, para resolver este probleminha, este sistema, eu utilizei aqui porque foi tão tranquilo ver que basta apenas fazermos a multiplicação, ou seja, vamos utilizar o método da adição. Multiplicando, então, esta equação por menos 2, nós transformamos esta segunda equação, colocando aqui segunda equação, fazendo o procedimento que a professora Daiane explicou, que é anular uma das variáveis. Então, vamos ver como ficou. 2x eu copio essa primeira equação. Em seguida, fazendo a multiplicação, 2 vezes 1, 2, menos 2, menos com mais menos, menos 4y. E também temos que multiplicar por 2 o 130, que deu 260. Bem, agora, como que fica? Mais 2x com menos 2x, nós temos aqui 0x. Mais com menos, menos, 4y positivo e 4y negativo, nós temos aqui 0y. E aqui, também considerando que teve menos com mais do 130, que ficou negativo, nós temos aqui também como resposta 0, pelo método da adição. Quando nós chegamos a esta situação, ou seja, esta condição em que o x vale 0, o y 0, nós sabemos que nós temos um sistema possível indeterminado, ou seja, um SPI. E o que significa isso mesmo? Nós já vimos pelas explicações anteriores, mas é sempre importante nós retomarmos, que corresponde à situação de infinitas soluções, tá? Então, nós não temos somente uma única solução. Nós temos infinitas soluções. E agora, como fica esta representação gráfica? Bem, tá? Embora esteja aqui parecendo mais vermelhinho a reta, mas nós temos as duas retas, ou seja, retas paralelas coincidentes. E isso significa que cada ponto que nós temos aqui nestas retas correspondem a soluções. Tá? Então, por isso que nós falamos infinitas soluções. Pensando em uma solução, nós, por exemplo, podemos utilizar aqui
x igual a 100 e y igual a 15. Tá, o que significa x igual a 100 e y igual a 15? Uma das soluções. Então, utilizando a linguagem, ou seja, a representação que nós temos lá na equação 2, por exemplo, que é x mais 2y, que é igual a 130, então nós podemos tirar a prova real, né? Fazermos as nossas validações aqui. X é igual a 100, por exemplo, mais 2 vezes o y igual a 15. 100 mais 30 é igual a 130, tá? Então, esta é uma das soluções de infinitas que temos nesta situação do sistema possível e indeterminado. Dando continuidade, vamos ver outros exemplos também. Nós já vimos um exemplo de um sistema possível e determinado, em que nós encontramos uma única solução. Acabamos de ver com a professora Helenara um exemplo com SPI, possível e indeterminado, em que ele possui infinitas soluções. Se você aí ficar brincando, ficar jogando outros valores, você vai encontrar, né, outros valores, tanto para o perfume quanto para os pincéis, que satisfazem aquelas duas igualdades. Qual que é a característica de cada um? Como você sabe, se ele é SPD, SPI, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo como SI. Ele é SPD quando você consegue uma equação, né, onde eu tenho uma variável, ou você consegue resolver a equação com uma variável apenas. Quando você aplica um dos métodos, ou adição ou substituição. Quando você aplica o método da adição ou substituição e você chega numa igualdade 0x mais 0y igual a 0, tudo está igual a 0. Isso quer dizer que você tem infinitas soluções. E agora nós vamos ver um exemplo em que você chega em um outro tipo de igualdade e isso é característica do sistema ele ser impossível, ou seja, ele não possui solução. A gente não consegue um valor que vai satisfazer as duas equações. Acompanhe no quadro. A diferença entre o dobro de um número x e um número y é 0. A diferença entre o sextuplo de x e o triplo de y é 3. Então, vamos escrever esse problema em linguagem matemática. O dobro de x, isso quer dizer 2x. É a diferença. Então, a diferença entre o dobro de x e um número y, então a diferença entre 2x menos y é igual a 0. Primeira equação escrita. Na segunda, ele fala que a diferença entre o sextuplo de x, o que é sextuplo? Nós estamos multiplicando por 6. Então, nós vamos ter 6x menos, porque é diferença, e o triplo de y, nós estamos multiplicando y por 3. É igual a 3. Então, nós temos esse sistema de equações. Vamos resolver. Reescrevendo esse sistema, né? Nós vamos ter aqui 2x menos y igual a 0. E nós vamos ter 6x menos 3y igual a 3. Vamos resolvê-lo pelo método da adição. Esse daqui é um bom exemplo que você vai ter que multiplicar ambas as equações. Então, nem sempre você precisa multiplicar apenas uma. Há alguns casos que você precisa multiplicar as duas equações de tal forma que você tenha valores opostos, ou em x ou em y. Eu quero anular o x. Então, para a gente chegar... Aqui nesse caso é uma só, perdão. Para a gente chegar no x, nós temos que multiplicar aqui por menos 3. Então, eu multiplicando a primeira equação por menos 3, nós vamos ter menos 6x menos 3y, 3 vezes 0, 0. 6x menos 3y igual a 3, porque a segunda eu mantive e vou somar. Quando a gente soma, menos 6x mais 6x, 0x, menos 3y com menos 3y, nós vamos ter menos 6y. Perdão, aqui é mais 3y, ó. Menos 3 com menos y dá mais. Então, aqui nós vamos ter mais 0y. 0 mais 3, 0. Faz sentido nós termos 0x mais 0y igual a 3? Não faz sentido nenhum, porque você não tem nenhum valor para x, nenhum valor para y igual a 3. Quando você chega nesse tipo, né, de igualdade, nós temos o que chamamos de SI. Ele é um sistema indeterminado, ou seja, ele não possui nenhuma
solução. Ele é impossível, é sistema impossível, não um sistema indeterminado. Ele não possui solução. Mas nós também podemos encontrar, né, resolver esses sistemas lineares com outro método, como vocês nos disseram, que é o método da comparação. E nós vamos fazer esse método para essa situação. Então, deixa eu limpar aqui. Qual que era o nosso sistema linear? 2x menos y igual a 0. E aqui nós tínhamos 6x menos 3y igual a 3. Da primeira igualdade, o que nós podemos fazer? Nós podemos isolar o y, certo? Nós vamos ter 2x é igual a y. Se eu somar y de ambos os lados, nós vamos ter essa igualdade. Então, vamos colocar aqui igualdade 1. Da segunda igualdade, nós também podemos isolar o y, só que esse processo vai demorar um pouquinho mais. Então, nós temos 6x menos 3y igual a 3. Nós temos, se a gente subtrair 6x de ambos os lados, nós vamos ter menos 3y é igual a 3 menos 6x. Se a gente multiplica ambos os lados da igualdade por menos 1, nós vamos ter 3y igual a menos 3 mais 6x. Mas eu quero o valor de um y apenas, então a gente divide ambos os lados da igualdade por 3. Então, nós vamos ter y é igual a menos 1 mais 2x. Nós estamos buscando valores que satisfazem as duas igualdades, as duas equações, ao mesmo tempo. O que nós temos aqui? Essa igualdade, y é igual a 2x. Mas, ao mesmo tempo, considerando a minha equação do sistema, o y ele também é igual a menos 1 mais 2x. Isso não é possível. O y ou ele é igual a 2x, ou ele é igual a menos 1 mais 2x. Então, você comparando essas duas igualdades, você percebe que você não vai encontrar nenhum valor de x que vai satisfazer as igualdades ao mesmo tempo. Esse, né, é um jeito da gente comparar para verificar se o sistema ele possui ou não solução. Você pode fazer isso com os demais, com tanto o SPD quanto o SPI. Então, esse sistema, a gente não consegue uma solução para esse tipo de sistema. A gente não consegue valores de x e de y que vão satisfazer a igualdade ao mesmo tempo. Então, ele é um sistema impossível. E nós temos também a representação gráfica desse sistema. Acompanhe no quadro. Aqui nós temos que a representação são duas retas paralelas, né? Por quê? Porque eu não consigo nenhum ponto em comum. Eu não consigo nenhum ponto que tanto pertença a F quanto a G que satisfaça essa igualdade. Então, nós vimos ao longo da nossa aula 3 exemplos, um de SPD, um de SPI e um de SI, e formas de você resolver esse tipo de situação. Você escolhe qual que é o melhor método. Às vezes é muito mais rápido resolver por substituição, às vezes por adição. E como uma última atividade, eu tenho a seguinte para você, acompanhe. É uma atividade que foi retirada de um vestibular de 2016 e fala o seguinte: a apresentação de um show de rock gerou uma receita de R$11.000. Havia 2 tipos de ingresso. Um era vendido por 20 e o outro por 40. Sabendo que foram vendidos ao todos 400 ingressos, podemos concluir que o número de ingressos vendidos a R$20 foi de... Então, nós vamos dar um tempo para você refletir, para você chegar a uma resposta e daqui a pouco a gente retorna para resolver essa última atividade.
para a gente resolver esse problema, nós temos que identificar quais são as nossas incógnitas, montar o nosso sistema de equações. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui que nós temos dois tipos de ingresso. Um era vendido a R$20 e o outro vendido a R$40. Nós sabemos a quantidade do ingresso. Eu vou colocar tipo 1, que é o vendido a R$20, e tipo 2, que foi o vendido a 40. Nós não temos a quantidade de ingressos. Então, tipo 1, X, tipo 2, Y. Nós sabemos que a quantidade total de ingressos foi de 400. Então, nós temos X mais Y igual a 400. Nós temos também que foram vendidos, que o total de renda foi de R$11.000. Então, 20 vezes a quantidade de ingressos X, mais 40, que é o preço do tipo 2, vezes a quantidade de ingressos do tipo 2, vai dar uma renda de R$11.000. Qual método nós vamos resolver aqui? Você escolhe. Escolhi resolver pelo método da substituição. Então, eu vou olhar para essa primeira equação aqui. Nós temos que x mais y é igual a 400. Daqui, nós temos que x é igual a 400 menos y. Então, eu tenho aqui uma primeira equação. Se eu substituir esse x aqui na minha segunda equação do meu sistema linear, nós vamos ter uma equação com apenas uma incógnita. Nós vamos ter 20, quem que é o meu x? 400 menos y, mais 40y, isso é igual a 11.000. Vamos fazer a distributiva. 20 vezes 400, nós vamos ter 8.000. 20 vezes menos y, menos 20y, mais 40y, é igual a 11.000. Agora, nós podemos subtrair 20y de 40, nós vamos ter 8.000, mais 20y, é igual a 11.000. Se eu subtrair 8.000 de cada lado, nós vamos ter 20y, é igual a 3.000. 11.000 menos 8.000, 3.000. Se eu dividir por 20 ambos os lados, nós vamos ter que y é igual a 150. Então, foram vendidos 150 ingressos que custavam R$40. Como que eu descubro o valor? Quantos ingressos que custaram R$20? A gente substitui o valor do x, do y, aqui na minha outra igualdade. Nós tínhamos o quê? Que x é igual a 400 menos y. O x vai ser igual. Quem é o 400? Quem é o y? 150. Então, 400 menos 150. Fazendo essa subtração, nós vamos encontrar que foram vendidos 250 ingressos de X. O que é importante, ingressos do tipo 1, o que é importante quando você está resolvendo esse tipo de problema? É importante que você interprete o exercício, veja quais são as incógnitas envolvidas, veja o que o problema está falando. Em matemática é muito importante a interpretação. E em sistemas lineares, essa importância é um pouquinho maior, porque se você não interpreta corretamente o problema, você não consegue montar corretamente o seu sistema de equações e, consequentemente, você não consegue resolver esse sistema. Então, tenha cuidado quando você estiver fazendo esse tipo de problema, analise com calma, verifique quais são as incógnitas e escolha o método que você achar melhor, o que você se sentir mais seguro para resolver esse tipo de problema. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Até uma próxima e bons estudos!